Daniel capítulo 3, versículo 13 até o 18, diz a Escritura: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui desejosos, Senhor, nosso Deus, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra. Estamos aqui, Senhor, diante desse texto tão impressionante, Senhor. Pedimos, tenha misericórdia de nós. Hoje à noite, fale ao nosso coração. Que a sua palavra santa, bendita, se abra para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, Senhor. E que o Senhor aplique na nossa vida para o nosso bem, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nos abençoe com a sua verdade para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Se os irmãos observarem, meus irmãos, nós temos aqui um teste terrível de fidelidade a Deus, que possivelmente nenhum de nós vai passar nem sequer de perto. Então, a questão é se esses jovens não obedecessem ao rei, não traíssem ao Senhor, adorando a esta estátua, se eles não obedecessem ao rei, se eles permanecessem fiéis ao Senhor, eles seriam lançados na fornalha ardente, num forno terrível, e morreriam imediatamente. Então nós temos aqui, irmãos, esse teste terrível de fidelidade ao Senhor. Esse é o ponto. Então isso aqui está muito longe, na verdade, de acontecer com qualquer um de nós nesse nosso tempo. Nós sabemos disso. Pode ser que nós venhamos passar por uma situação semelhante, mas é muito difícil. No entanto, meus irmãos, o que nós temos aqui é que estes jovens que passam por esse teste, eles vão para a fornalha. Eles vão para a fornalha. Eles, em nenhum momento, eles vacilam. Isso está bem claro, tanto na atitude deles inicial, que foi acusada pelos inimigos, em que eles não se prostraram diante da estátua, já sabendo da pena, porque a pena foi anunciada pelo arauto, como agora, irmãos, na resposta que eles dão, eles dizem: não nos dobraremos a ti, a tua estátua, não adoraremos. E de fato eles não adoram, de fato eles não fazem isso. Então nós temos aqui que eles acabam sendo lançados na fornalha. E nós sabemos o que vai acontecer depois. É que não somente eles são lançados, mas o rei fica tão irado que ele manda a fornalha, como diz aqui, arder muito mais
porque diz assim no versículo 19, né? Que ele falou e ordenou, no finalzinho do versículo 19, que ele falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ou seja, meus irmãos, esses jovens, eles estavam dispostos a perder tudo para não negarem ao Senhor seu Deus. Então, é uma prova extraordinária de fidelidade. Foi um teste terrível e foi uma prova extraordinária de amor, de fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Prova essa que nós sequer vamos passar perto nessa nossa vida. No entanto, irmãos, todos nós aqui estamos, se nós confessamos a nossa fé no Senhor Jesus, confessamos que que amamos a Deus, que somos cristãos, vocês podem ter absoluta certeza de que nós, nesse mundo, nós vamos passar por situação não tão grave, mas com certeza alguma situação, irmãos, de perseguição e de, vamos dizer assim, pressão desse mundo para não adorarmos ao nosso Deus, para trairmos a nossa profissão de fé e para nos dobrarmos aos deuses deste mundo. Nós temos que ter absoluta certeza. A Bíblia inteira, ela mostra que os fiéis a Deus, tanto no Antigo Testamento, esse é um exemplo aqui do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que a pressão sobre as pessoas que professam a fé em Cristo e declaram que adoram o verdadeiro Deus, neste mundo é muito grande, meus irmãos, para que eles se dobrem, abandonem Deus e se dobrem aos ídolos desse mundo. Nós vimos aqui que Nabucodonosor, ele usou 2 estratégias. Nós já estudamos isso nas exposições passadas, que ele usou 2 estratégias para forçar todo o seu império a se dobrar diante do seu ídolo. A primeira estratégia foi a sedução. Ele fez uma estátua enorme de ouro, uma estátua muito alta, brilhante, fez ali uma música extraordinária com vários instrumentos, e quando aquela música tocasse, então as pessoas tinham que se dobrar, ou seja, a sedução do poder, da beleza, da aparência do reino da Babilônia. E a segunda estratégia dele foi para forçar as pessoas, foi ameaçar exatamente com essa fornalha ardente. Então, aqui está, irmãos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu queria que vocês, texto que nós já lemos bastante aqui na nossa igreja, mas é interessante nós observarmos a conexão em João capítulo 16, meus irmãos. Eu convido vocês, peço que vocês leiam comigo nos primeiros versículos das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele fez uma previsão, meus irmãos, aos discípulos, dizendo que eles iriam passar por situação semelhante. Os apóstolos. Ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conhecerão o Pai nem a mim. Então, Jesus apresenta 2 coisas aqui. Jesus apresenta a sinagoga, que a sinagoga era muito importante na cultura judaica. E ser expulso da sinagoga significava perder muito na sociedade judaica, meus irmãos. Então, a sinagoga representava o status, representava os benefícios daquela sociedade, ou seja, representavam, em algum sentido, o poder, as bênçãos do poder, as bênçãos daquela situação política que eles estavam vivendo, e ser expulso da sinagoga era muito ruim. Então nós temos aqui a sedução do poder, dos privilégios, das coisas deste mundo. Mas Jesus diz mais, Jesus diz que eles não somente seriam expulsos da sinagoga, mas seriam mortos. É exatamente isso que Nabucodonosor usa, irmãos. Ele usa a sedução do poder e ele usa a ameaça à vida das pessoas. Então, diante disso, o que acontece ali, irmãos? Imediatamente, aquelas pessoas, como nós estudamos semana passada, os inimigos do povo de Deus, os inimigos daqueles jovens judeus, e de Daniel também, evidentemente, quando eles observam que os 3 jovens não se prostraram, eles imediatamente
percebem que eles têm uma oportunidade, porque esses homens, meus irmãos, tinham perdido o poder, tinham perdido os privilégios. Então, para esses jovens, eles estavam cheios de ciúme, de inveja. Então, eles olham aquela situação e dizem assim, é nossa oportunidade. E aí eles acusam. Então, essas pessoas que estavam dominadas por esse poder da Babilônia, e que eram idólatras, e que serviam ao poder da Babilônia, não ao Senhor, elas começam, meus irmãos, elas acusam aos jovens diante do rei. E agora vem a prova de fogo. Agora vem, meus irmãos, que esses jovens, eles estão exatamente nessa prova que tem esses dois lados, ou seja, eles têm o poder. Nós vamos observar aqui que o rei lhes dá oportunidade para que eles façam aquilo e para que eles mantenham o status dele, o poder deles. Você lembra que eles eram já administradores dos negócios da Babilônia, da província da Babilônia? Eles estavam ali postos como pessoas que tinham, portanto, privilégios e poder. Então o rei vai lhes dar oportunidade e vai, evidentemente, ali como que lhes conceder que eles permaneçam com seus privilégios. Mas o rei também vai lhes ameaçar com a morte. Então, essa é a grande e terrível teste que esses rapazes vão passar, irmãos. E nós hoje, não tenhamos dúvida, nós estamos exatamente nessas circunstâncias também. E aqui o que vai acontecer? Como é que o rei ele vai proceder, irmãos, nessa tentativa de fazer com que aqueles jovens se dobrem e então obedeçam a sua ordem? Ele vai questioná-los. E ele vai, junto com esse questionamento, ele vai ameaçá-los. Esse questionamento, evidentemente, como nós vamos ver, ele traz um sentido de que o que aqueles jovens estavam fazendo era absurdo. Então, exatamente porque não estavam obedecendo o rei, mas ali, em segundo lugar, a ameaça mostra o que pode acontecer com eles de grave. E a resposta desses jovens, irmãos, é uma coisa assim tão maravilhosa, tão impressionante, porque mostra a quem eles serviam. Então, se nós temos todas essas questões aqui que nós temos observado até aqui, o pátio de Nabucodonosor, você lembra também que eu disse que na verdade Nabucodonosor ele estava se adorando, e isso vai aparecer aqui também, ele era um idólatra dele mesmo, adorando o seu poder, e tudo aquilo que ele tinha feito, ele era arrogante, orgulhoso, e aqueles homens ali estavam adorando o poder da Babilônia. Se isso era verdade com relação a essas pessoas, tanto a Nabucodonosor como aos acusadores, nós vamos observar que a resposta desses jovens irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, mostra que eles adoravam a Deus. E porque eles adoravam a Deus, eles eram firmes, ou seja, o ponto aqui, muito importante, é que para eles, Deus era Deus mesmo. Não era só uma coisa que eles falavam, que eles diziam, mas que verdadeiramente o Senhor para eles era Deus. E se isso sendo verdade, irmãos, eles estavam dispostos a perder a vida por causa da fidelidade deles a Deus. Perder tudo, porque nem a vida era o ídolo deles, nem os privilégios eram os seus ídolos. O Senhor era o Deus deles. Então aqui nós observamos, tudo aqui, irmãos, tudo é questão de adoração. Adoração de Sadraque, Mesaque e Abednego, e adoração de Nabucodonosor, adoração dos acusadores. Todos ali estão adorando, só que os inimigos estão adorando os ídolos. E Sadraque, Mesaque e Abednego estão adorando ao Senhor. Por isso eles eram firmes. Então o confronto permanece hoje no século XXI, aqui nessa cidade de Belém, na nossa vida, o confronto permanece, irmãos. Nós estamos numa sociedade essa que vive para ídolos, que adora ídolos, que serve ídolos, e que vai fazer pressão sobre nós, e aí que vai aparecer se realmente nós adoramos a Deus, se nós amamos a Deus, é a nossa firmeza. É a nossa firmeza em permanecermos adorando ao Senhor, mesmo que nós tenhamos que perder todas as coisas até a nossa vida. Essa é a questão que se apresenta aqui. Isso não era uma coisa só daquele tempo, isso é uma coisa do nosso tempo. Então, eu convido vocês a nós
olharmos aqui o texto, meus irmãos, e o texto tem duas partes muito claras que eu quero comentar com vocês aqui na nossa mensagem de hoje. Primeiro, o questionamento, irmãos, de Nabucodonosor e o que leva Nabucodonosor a questionar e movido pelo que ele faz isso. E também, irmãos, o que ele pergunta, o que ele fala, como ele trata ali a questão. Essa é a primeira parte da nossa mensagem hoje. A segunda parte é a resposta dos rapazes. É como eles respondem. E essas duas coisas mostram. Em primeiro lugar, o questionamento permanece, a forma, o que leva as pessoas a questionar permanece, o conteúdo desse questionamento permanece no mundo de hoje. Vou tentar mostrar para vocês isso aqui. Agora, para nós fica a lição. Se nós amamos ao Senhor, nós temos que responder exatamente como esses rapazes aqui respondem, conforme eles tratam essa questão aqui. Vamos olhar, meus irmãos, no versículo 13, nós temos assim, acompanhe comigo. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Então, observem, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para a questão que, quando Nabucodonosor faz isso, ele faz isso com ira. Ira. Nós já vimos a ira de Nabucodonosor. Quando a gente volta lá para o capítulo 2, eu queria mostrar para vocês, volta um pouquinho a sua Bíblia lá para o capítulo 2, nós vimos um Nabucodonosor também muito irado, quando não conseguiram interpretar o sonho dele, ele responde assim, irmãos, aos magos, ele quer que os magos digam o sonho para ele, e a interpretação do sonho, vocês lembram disso, e esses homens não podem fazer isso. Então, ele diz no versículo 8, quando eles disseram, não podemos, nós queremos saber qual é o sonho. Ele diz no versículo 8, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que se não fizer saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Os homens disseram que não podiam fazer isso, só os deuses podiam revelar, vocês lembram? Então, o que diz o versículo 12, meus irmãos? Por isso o rei muito se irou, e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Ele se irava, quando era contrariado, mandava matar. Nós temos aqui a mesma coisa. Ele se irou e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando os jovens dizem, nós não vamos nos dobrar, se Deus quiser nós vamos estudar esse trecho semana que vem, irmãos, capítulo 3 agora, no versículo 19, olha o que diz, o capítulo 3 agora, no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Então era um homem cheio de ira, era um homem cheio de fúria, meus irmãos. Por que esse homem era assim, tão furioso, tão raivoso? Porque era um homem que também podia dizer uma coisa dessa tão absurda, meus irmãos, que está aqui no finalzinho do versículo 15, que nós estamos estudando aqui, do trecho que nós estamos estudando. É um homem que pode dizer uma coisa dessa. E quem é o Deus que vos poderá livrar, olha só a expressão, das minhas mãos? Nenhum Deus. Olha o que Nabucodonosor está dizendo, meus irmãos. Nenhum Deus pode livrar das minhas mãos.
quando eu resolvo capturar um homem e eu resolvo matá-lo, não tem Deus que me livre, que livre das minhas mãos. Não existe Deus que livre da fornalha. Quando eu mando jogar na fornalha, quem é o Deus que vai me livrar? Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou Deus. Eu tenho a vida e a morte das pessoas que estão debaixo do meu poder nas minhas mãos. Eu decido o que vai acontecer com os outros. Por isso ele odeia. Por isso ele se enche de fúria. Essa fúria de Nabucodonosor vem da sua auto-idolatria. Mas não é só com Nabucodonosor que acontece isso, meus irmãos. É com todos nós. Toda vez que nós ficamos irados, toda vez que nós ficamos extremamente enfurecidos, toda vez que nós ficamos vermelhos de raiva, é porque nós estamos sendo contrariados. É porque mexeu com o nosso ego. A questão do ser humano, a questão que existe na humanidade, é exatamente a autoidolatria. O ser humano, ele se idolatra. E essa humanidade, meus irmãos, eu li com vocês há pouquinho João capítulo 16, essa humanidade que odeia aos discípulos de Jesus, porque hoje de manhã eu li com vocês aqui no capítulo 15, que o Senhor Jesus Cristo disse que o mundo iria amar os discípulos, o mundo iria odiar, amar não, muito ao contrário, o mundo iria odiar os discípulos e por causa de Cristo, porque odeia Cristo, e odeia Cristo porque odeia a Deus. Desde que Adão caiu, o que acontece com o mundo? O que acontece com as pessoas? O que acontece com a humanidade em geral? É que a humanidade em geral, ela vive combatendo Deus, ela diz: eu não aceito Deus e eu quero ser Deus. É aquela tentação de Satanás: sereis como Deus, vocês agora são Deus de vocês. Então o ser humano, ele se sente Deus. E quando o ser humano alcança um poder desse, como o de Nabucodonosor, um poder de governo, de autoridade, de supremacia, dessa forma, de soberania, de um poderoso império, aí então isso aumenta muito mais, porque agora ele tem instrumentos. Mas na verdade todos nós somos assim, meus irmãos, e é por isso que esse homem levanta uma estátua. E é por isso que quando os servos do Senhor, eles não se dobram diante da estátua, este homem, ele diz assim: o quê? Quem é Deus? Quem é esse Deus para livrar vocês das minhas mãos? Eu dei a ordem e vocês têm que obedecer. É o que há no mundo, meus irmãos. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo vai se voltar contra os discípulos de Jesus porque o mundo é idólatra. Porque a humanidade se idolatra. Porque a humanidade adora a si mesma e quer ser Deus. Esse é o ponto. E por causa disso, meus irmãos, ele está irado. E aí o questionamento dele vai ser exatamente dentro dessa auto-idolatria e movido por essa ira que vem da idolatria. Observe então no capítulo 13, diz que ele estava cheio de ira e furor, mandou chamar os rapazes, e no versículo 14 nós temos o questionamento dele. O questionamento é muito também, vamos dizer assim, instrutivo sobre a questão da autoidolatria e sobre essa ira que vem da autoidolatria. Observe no versículo 14 que diz: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Veja só o ego aqui: os meus deuses e a estátua de ouro que eu levantei. É de propósito? Como quem diz assim? Vocês por acaso fizeram isso mesmo com intenção? Vocês por acaso fizeram isso mesmo de propósito? Ou vocês, quem sabe, estavam distraídos e não é bem assim? Eu estou perguntando para vocês, eu quero saber o que está acontecendo. Vocês fizeram mesmo isso? Veja que por trás disso, irmãos, está uma questão. Está assim: não é possível que vocês fizeram isso comigo. Não é possível que vocês não me obedeçam. Isso não é
correto, isso não é justo, isso não é racional, isso não é alguma coisa que se deve fazer. O justo é vocês me obedecerem, o justo é vocês se dobrarem diante de mim, o justo é vocês seguirem as minhas ordens. Será que vocês foram capazes de não fazer isso? Será que vocês foram capazes de questionar a ordem do grande rei Nabucodonosor? Porque o que ele manda tem que ser obedecido, tem que ser feito de acordo com o que ele manda, ele decide a vida das pessoas. Vocês tiveram coragem de fazer isso? Então você percebe, irmãos, eu quero aqui tocar num ponto com vocês. Quando a pessoa se torna idólatra, ela perde a racionalidade. A razão dela fica contaminada pela idolatria, de maneira que ela raciocina só em termos idolátricos. Ela elege alguma coisa para ser o Deus dela, e desde que alguém se volte contra esse Deus dela, e sempre o Evangelho de Jesus, e sempre a palavra de Deus se volta contra o Deus dela, então ela raciocina da seguinte maneira: bom, esse é o meu Deus, esse meu Deus deve ser adorado. Tudo que não adora a esse meu Deus está errado. É assim que ela raciocina sempre. Então, a idolatria, ela contamina a razão das pessoas. E como a palavra de Deus sempre denuncia a idolatria, e os servos do Senhor vão falar e vão agir contrários à idolatria, eles vão parecer loucos. Eles vão parecer pessoas que não estão na verdadeira racionalidade. Então, o assunto é amplo, mas eu quero dizer para vocês, sempre o mundo vai nos questionar com essa questão. É verdade que vocês não adoram os nossos deuses? É verdade que vocês fazem isso? É verdade que vocês não se prostram diante dos nossos deuses? Diante do Deus do dinheiro, diante do Deus do poder, diante do Deus da ideologia, da filosofia, da ideologia política, diante do Deus do poder dos governos, diante das religiões dessa ou daquela sociedade, diante desse ou daquele ídolo. É verdade isso? E eles vão nos trazer essa pergunta, irmãos, como que dizendo: vocês estão loucos? Vocês fizeram mesmo isso de propósito ou vocês estavam distraídos? Então, observe, irmãos, sempre o mundo ele vem nos questionar nesse sentido, como se nós fôssemos loucos e eles estivessem debaixo da racionalidade. Por que isso acontece? É porque a idolatria contamina o pensamento, contamina a razão, e todos os pensamentos dos homens vão ser, na verdade, irracionais, vão ser contrários à realidade, porque esses homens, eles vão defender sempre os seus ídolos. Você pode falar com alguém que é um idólatra e dizer assim: não faça isso, olha, você está se matando, você está se destruindo. Por exemplo, uma pessoa que faz tudo por dinheiro e que é ganancioso e que está disposto até a passar a perna nos outros, se você for aconselhá-la, ela vai dizer assim: que é isso? Você é um tolo. Nós temos mesmo que buscar os bens materiais e ficar rico e poderoso. Isso está no mundo, meus irmãos. Porque a razão está contaminada. Mas aí então, Nabucodonosor, depois dessa pergunta, ele faz, algumas traduções até está como pergunta, versículo 15. Mas ele faz vamos dizer assim, ele dá uma chance para os rapazes. Então, ele diz no versículo 15, acompanhe comigo: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua de que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo. E aí ele conclui: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Irmãos, se ele questiona
e mostra que é uma perfeita loucura dos rapazes não se dobrarem diante da estátua, aqui ele dá uma chance, ele como que coloca assim: olha, se vocês fizerem, se vocês se dobrarem, está tudo bem. E é provável que aqui o sentido seja: olha, vocês vão ficar no cargo de vocês, vão continuar como administradores da província da Babilônia, está tudo tranquilo. Mas junto com essa chance que vem, então, como eu falei na introdução, com uma sedução do poder, olha, vocês vão ficar bem, vocês vão ficar numa situação tranquila, vem a ameaça. E a ameaça é gravíssima. E a ameaça é: se vocês não fizerem isso, na mesma hora vocês vão ser colocados na fornalha ardente. E vocês lembram que Jesus disse lá no João capítulo 16? Vocês serão expulsos da sinagoga. E sinagoga eram os privilégios do poder judaico naquela época. Jesus diz: olha, vocês vão perder os privilégios, vocês vão perder o poder. E aqui está, o poder, se vocês fizerem, está tudo bem. Vocês vão continuar como administradores da província da Babilônia. Mas Jesus disse também lá em João capítulo 16, Jesus disse que eles iriam ser mortos. Então aqui está. Nabucodonosor diz: vocês vão morrer se vocês não obedecerem. Irmãos, o mundo primeiro nos questiona, como se nós fôssemos loucos em não adorarmos os seus ídolos. Em segundo lugar, o mundo tenta nos seduzir com seus poderes e privilégios, como que diz assim. Primeiro eles dizem: que é isso? Vocês estão querendo perder tudo? Vocês estão querendo perder os ídolos, os privilégios, os poderes do mundo? Depois eles dizem: vejam, aqui está, tudo é de vocês. Vocês não vão perder nada. Então vem a ameaça: se vocês ousarem nos desobedecer, vocês vão sofrer por isso. Meus irmãos, eu disse na introdução que poucos de nós vão passar por uma situação tão grave, uma prova tão terrível como essa. Mas não tenho dúvida, meus irmãos, todos nós aqui estamos sendo seduzidos pelo mundo. Estamos sendo tentados, seduzidos não. Seduzidos é quando a pessoa já foi seduzida, né? Mas estamos sendo tentados pela sedução do mundo. Estamos sendo ameaçados de perder privilégios e, em situações graves, a própria vida. Estamos sendo tidos como loucos se nós não nos prostramos à adoração, nós não nos prostramos aos ídolos deste mundo. Aplique isso à sua vida hoje à noite. No final, a palavra de Nabucodonosor, ela é uma palavra, como eu disse para os irmãos, em que ele manifesta que estava por trás era a sua autoadoração, quando ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essas foram as últimas palavras dele, né? Então ele pergunta: vocês fizeram mesmo isso? Aí ele dá a chance, e junto com a chance ele ameaça. Aí ele finaliza com essa pergunta, mostrando que por trás de tudo isso estava o idólatra, o ególatra, né? Nabucodonosor, dizendo: quem é o Deus que poderá livrar da mão de vocês das minhas mãos, se vocês me desobedecerem? Como quem diz: eu sou Deus. Então ele estava manifestando a idolatria dele, mas ao mesmo tempo ele estava semeando no coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego a dúvida. A dúvida. Ele estava dizendo assim para eles: olha, não acreditem, vocês vão morrer, vocês vão perecer pela loucura de vocês, se vocês ousarem manter essa loucura por causa desse Deus de vocês aí, vocês não se dobrarem diante do meu Deus. Estejam certos que isso
vai ser pior para vocês, porque essa confiança que vocês estão colocando no Deus de vocês é vã, é louca. Não há Deus que possa livrar vocês da minha mão, depois que eu decidi jogar vocês na fogueira. Então veja, meus irmãos, ao mesmo tempo em que aqui está manifesto a autoidolatria de Nabucodonosor, quanto a Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que ele está falando na verdade é isso: não acreditem no Deus de vocês. E o mundo nos diz a mesma coisa hoje. O mundo nos diz que a cruz não tem valor, que Cristo era um mero homem bondoso, mas que essa coisa de expiação, de morte por pecadores, de justificação pela graça unicamente, ao confiar nele, toda essa questão do Evangelho, o mundo vai dizer: Deus não salva. Essa não é a salvação. Quando o Senhor Deus diz assim, sabe quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, ele disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Ele está dizendo assim: Deus salva. Deus salva no seu Filho. Se você se arrepender hoje dos seus pecados e você confiar nele como seu Salvador, você estará salvo. Mas o mundo diz para você: isso é mentira. Não acredite na Bíblia. Não acredite no Evangelho de Jesus. Não acredite nesse Deus que fala por este livro, dizendo que salva no seu Filho. O mundo diz para nós: não há Deus que possa salvar assim. Se vocês desprezarem os ídolos que nós estamos oferecendo, vocês estão perdidos. E quem é o Deus que poderá salvar vocês? O mundo diz isso para nós hoje, meus irmãos. Às vezes de forma sutil e às vezes de forma explícita, mas essa é a mensagem que o mundo passa para nós. Então eu quero deixar para os meus queridos irmãos: preste bem atenção no que eu estou lhes dizendo hoje à noite. O mundo está dizendo para todos vocês, a cada dia, o mundo está dizendo para vocês: vocês estão deixando os ídolos. É verdade, isso é loucura, não deixem os ídolos. O mundo está dizendo para todos vocês: ei, parem com isso. Adorem os ídolos, adorem o poder, adorem o dinheiro, adorem as coisas que vocês têm, o que vocês veem. Parem com isso de adorarem a esse Deus da Bíblia. Não façam isso, se dediquem a este mundo, se dediquem aos seus deuses e vocês serão felizes e privilegiados. Vocês não vão perder o cargo na Babilônia. E o mundo está dizendo também para nós, meus irmãos: olha, se vocês adorarem esse Deus e forem fiéis a eles, vocês vão sofrer. Nós vamos perseguir vocês. Nós vamos nos voltar contra vocês severamente. E finalmente o mundo diz para todos nós: ei, parem com isso. Essa coisa de Cristo, de Evangelho, de Bíblia, de arrependimento, de confiar em Cristo, essa coisa de cruz, de que teve que vir um homem, nascer de uma virgem, morrer numa cruz, tudo isso é tolice. Se vocês não seguirem o mundo diz para nós: não há Deus que poderá salvar vocês. Irmãos, essa é a mensagem do mundo hoje, nesse século XXI. E vocês jovens, vocês mais velhos, não importa, o mundo está dizendo isso para vocês todos os dias. Agora deixa eu lhe falar. Qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego a Nabucodonosor? E a resposta deles mostra que eles adoravam a Deus. Mostra que eles amavam o Senhor. Esses jovens, com essa resposta, eles vão dizer assim: olha, o nosso Deus pode nos salvar. Primeiro. Segundo, nós não nos dobraremos à tua estátua. Com isso eles estão dizendo, meus irmãos, nós adoramos ao Senhor. Nós vivemos para o Deus vivo. E se nós tivermos que morrer, que assim seja. Esses jovens chegaram na prova de fogo, na prova mais terrível da vida deles, confessando que eles adoravam ao único Deus verdadeiro.
Mas para que eles chegassem a esse ponto, meus irmãos, houve um caminho. Essa foi a prova mais difícil. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 1, por gentileza. Observe comigo o capítulo 1, versículo 8, irmãos. Capítulo 1, versículo 8, a Escritura diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E ele não fez isso sozinho. O versículo 11 diz: Então disse Daniel aos dispenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Então veja, lá atrás, Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, resolveram comer só o que a lei de Deus prescrevia no Antigo Testamento. Era uma lei cerimonial do Antigo Testamento. Então, eles disseram assim: nós não vamos comer o que o rei está servindo, nós vamos comer de acordo com a lei de Moisés. Foi a primeira grande prova. Mas aqui no coração deles, eles decidiram fazer isso. Eles resolveram fazer isso. Quando Daniel se viu diante, meus irmãos, da ameaça de morte, no capítulo 2, porque ele também ia morrer, porque ninguém tinha conseguido interpretar o sonho, e ele e Sadraque, Mesaque e Abednego iam morrer. Veja o que ele diz no capítulo 2, no versículo 18. Capítulo 2, versículo 17, por favor. Diz assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles fizessem o quê, irmãos? Para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Então, ele resolveu no capítulo 1, junto com os seus amigos, obedecer a Deus. Aqui, ele orou a Deus junto com seus amigos, pedindo que Deus o salvasse. Agora, lá no capítulo 9, que se Deus quiser não vamos chegar lá ainda, olha o que diz no capítulo 9, no versículo 1, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: No ano 1 de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse. Irmãos, a firmeza pública de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego vinha da meditação e oração particular. Quando nós vemos assim Sadraque, Mesaque e Abednego e dizemos assim: que jovens fiéis, que jovens firmes, que jovens que adoram a Deus, que jovens que amam o Senhor, e eles provaram isso indo até a fogueira para não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Talvez nós esqueçamos que eles só eram assim, tão firmes publicamente, porque secretamente eles andavam com Deus, irmãos. Secretamente eles amavam o Senhor e diziam assim: nós vamos obedecer a Deus. Secretamente eles oravam. Secretamente eles liam as Escrituras e oravam de acordo com as Escrituras, como aqui está dito. A meditação particular, o olhar para a revelação do seu Deus na intimidade, quando ninguém está vendo, formou esses jovens como firmes no Senhor. Primeiro, eles tiveram que resistir às iguarias do rei, para depois estarem dispostos a ir para a fogueira. E Daniel, mais adiante, a ir para a cova dos leões. Lembra? Por que eles eram tão firmes? Porque lá atrás, e durante toda a vida deles, eles mantiveram
uma comunhão íntima com Deus, uma devoção íntima com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meus queridos irmãos, vocês amam o Senhor Jesus? Vocês confiaram nele como seu Salvador e seu Senhor? A salvação é unicamente pela graça. A partir do momento que você confia no Senhor Jesus, você está salvo, está justificado. E você ama a Deus. E agora você não quer mais viver para os ídolos, mas você quer viver apenas para o seu Senhor. Isso é verdade na sua vida? Então se aproxime mais e mais de Cristo, meu irmão. Meu querido irmão, medite. Pense todos os dias da sua vida na cruz de Cristo. Procure conhecer em Cristo o seu Deus. Vá às Escrituras, procurando entender cada vez mais o Evangelho, a obra salvífica de Cristo na cruz. Por exemplo, que Paulo fala em Romanos, meus irmãos, que é por causa da cruz de Jesus que nós somos justificados, que nós somos santificados, que nós somos glorificados, que nós estamos em paz com Deus. Nós precisamos, se nós queremos ter a firmeza de um Daniel, ter a firmeza de um Sadraque, Mesaque e Abidnego, e não nos prostrarmos diante dos ídolos desse mundo, na nossa intimidade, nós temos que ir ao Senhor cada dia. Vá a Cristo, meu irmão. Vá a Deus. Fale com Ele em oração. Pegue a sua Bíblia, medite e procure entender esse Cristo nas Escrituras e conhecê-lo cada vez mais. E na medida que você fizer isso, por que esses homens amavam tanto a Deus e estavam dispostos a morrer? Porque eles conheciam o seu Deus. Porque eles sabiam quem Deus era. Eles sabiam aquilo que Davi confessou: o Senhor é meu pastor e o quê? Nada me falta. Eu posso perder tudo, mas eu tenho tudo porque eu tenho o Senhor. Eles sabiam que mais precioso que o poder da Babilônia era o Deus deles. Então se aproxime desse Deus a cada dia. Você que creu já no Senhor Jesus, você que já o ama, procure-o mais e mais, se aproxime dele, use os meios de graça para conhecê-lo e saber quem ele é. E este amor por ele vai crescer porque você vai conhecer mais e mais a beleza, a justiça, a bondade desse Deus. E olha, os ídolos desse mundo não vão te atrair. E até que se você tiver que perder a vida por ele, você estará disposto. É por isso que esses meninos eram assim, irmãos, porque eles eram meninos que buscavam o Senhor, eram jovens que buscavam o Senhor. E veja o que o texto diz, vamos voltar para o capítulo 3. Eles responderam, meus irmãos, com uma serenidade impressionante, irmãos. Eles responderam com calma, diferente do rei, cheio de raiva, cheio de ira. Eles respondem com calma. Eles são homens calmos. Eu quero chamar a atenção de vocês para a calma de Daniel, para a calma de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por todo o livro nós vemos um Daniel sereno, tranquilo, confiante, não briguento, não cheio de raiva, não cheio de orgulho, não cheio de autoconfiança e por causa disso raivoso. Mas nós vemos esses meninos, esses jovens e homens que vão se tornar, Daniel vai se tornar um homem maduro, cheio de serenidade, de paz. E eles respondem assim. Eles dizem então, no capítulo 3, no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então vamos analisar ainda aqui brevemente essa resposta maravilhosa. Eles dizem, em primeiro lugar, nós não necessitamos de te responder sobre este assunto. Enfim, eles estão dizendo aqui, nós não necessitamos nos defender, porque nós não podemos nos defender. Nós estamos numa situação absolutamente em que o poder nosso não tem como nos livrar. Nós estamos sendo acusados, e num certo sentido a acusação é verdadeira, porque nós não nos dobramos mesmo diante da estátua. Não há o que fazer, rei. Não podemos
chamar um advogado, não podemos tentar alguma artimanha, porque esse é o fato. Nós somos servos do Senhor, nós somos servos de Deus. E tudo que nós podemos fazer na nossa vida é nos dobrarmos somente diante de Deus. Nós não podemos nos dobrar diante da tua estátua. Tudo que nós podemos fazer, portanto, é colocar a nossa causa nas mãos do Senhor e deixar que Ele cuide de nós. Quando Nabucodonosor disse: quem é o Deus que pode livrar vocês? Esses rapazes disseram: nosso Deus pode nos livrar, rei. Nós confiamos nele. Nós sabemos que ele pode nos livrar da fornalha. É isso que eles dizem no versículo 17. O nosso Deus que nós servimos é que pode nos livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, rei. Ele pode fazer isso. Ele está dizendo: nós não vamos nos defender, não tem o que fazer. Tudo que nós podemos fazer agora é colocar a nossa vida nas mãos de nosso Senhor. E nós sabemos que Ele pode sim, rei, nos livrar. Mas nós queremos te dizer uma coisa, rei. Se Ele não fizer isso, é isso que eles dizem no versículo 18. Se não, fica sabendo, rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vocês estão entendendo o que eles estão dizendo, irmãos? Eles estão dizendo assim: se porventura, olha, rei, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, se nós queimarmos na fornalha, se nós morrermos naquela fornalha da forma mais terrível que existe, ainda assim, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Nós morreremos, mas não deixaremos de adorar o nosso Deus somente. Nós preferimos a morte do que trair o nosso Deus. A graça do Senhor é melhor do que a vida. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Aqueles que conhecem a Deus sabem que Deus é melhor que a vida neste mundo. Que não há nada neste mundo mais precioso, mais glorioso, mais digno da vida ou da morte do que Ele. Portanto, o que eles estão dizendo é o seguinte: nós estamos dispostos a perder tudo, porque nós já temos tudo. Nós temos o Senhor. Essas coisas, rei, o Senhor nos deu o cargo, nós assumimos, mas nós não assumimos isso como ídolo, nós assumimos isso para glorificar o nosso Deus. Mas se nós tivermos que escolher entre o poder da Babilônia e entre o nosso Deus, nós já escolhemos, nós já fizemos a nossa escolha. Se nós tivermos que escolher entre a nossa própria vida e o nosso Deus, nós já fizemos a nossa escolha. Já não nos dobramos, nós não adoraremos a tua estátua, rei. Essa foi a resposta dele. E essa é a resposta, meus irmãos. Vejam, eles não foram em nenhum momento desrespeitosos com o rei. Esses rapazes não eram rebeldes, esses rapazes não eram desrespeitosos com as autoridades, eles sempre respeitaram Nabucodonosor. Mas agora, quando Nabucodonosor exige deles a traição, a idolatria, eles dizem não. Nós já escolhemos o nosso caminho. Tudo que temos que fazer agora é confiar em Deus. Se Ele nos livrar, que Ele pode nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, amém também. Meus queridos irmãos, é esse tipo de fidelidade que o Senhor nosso Deus nos chama nesta noite. É esse tipo de fidelidade diante desse mundo que nos seduz, que tenta nos seduzir, que nos ameaça e que nos tem por loucos, que o Senhor nosso Deus nos chama esta noite.
eu queria concluir com algumas questões aqui, meus irmãos, para você pensar. E a primeira grande questão é essa. Vocês perceberam que tudo é uma questão de adoração? Tudo é uma questão de quem eu sirvo? A quem você está adorando, meu querido irmão? A quem você adora? Por que você vive? Por que você se levanta todas as manhãs e diz assim, eu vou viver este dia, eu vou viver esta semana? Para que ou para quem você dedica os seus estudos, o seu trabalho, os seus bens, a sua juventude ou a sua experiência, o seu talento e tudo aquilo que você tem recebido? Para que você vive? O que você ama? O que você dedica? A que você dedica a sua vida? Porventura você é como Nabucodonosor? Porventura você é um cheio de si mesmo, de orgulho, de ira, e vive para si mesmo, e escolhe os seus deuses, e despreza o Senhor, e diz, ainda que não confesse, diz, eu não acredito em Deus, pela sua vida? Porventura você é como aqueles acusadores que invejam os outros, que querem essas coisas deste mundo e que estão dispostos a trair, a enganar para terem os seus ídolos, mas não se importam nem um pouco com Deus, com o Evangelho, com Cristo, com as coisas espirituais, com a palavra de Deus. A quem você adora? Nesta noite eu quero proclamar a todos que estão aqui hoje que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, e foi isso que ele disse para a mulher samaritana. Ele disse: o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, é isso que é o Evangelho. E é por isso que eu quero lhes colocar hoje à noite. Você está aqui, ama mesmo a Deus, ama mesmo a Cristo. Você adora mesmo a Deus, ou você está vivendo para outras coisas? Se esse é o seu caso, arrependa-se, porque você é um idólatra, porque você está gastando a sua vida com o que não vale nada, com vaidade. Arrependa-se hoje à noite e olhe para Cristo com arrependimento e diga: ó Senhor, me perdoa, eu confio no seu Filho como meu único Salvador, e eu quero verdadeiramente viver para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, e tudo que eu fizer na minha vida, cada dia eu vou me levantar, e todos os meus afazeres eu quero dedicar, como o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a grande questão que o texto nos apresenta hoje à noite, irmãos. Na verdade, todo esse capítulo 3, nós somos crentes mesmo. Nós já confiamos mesmo no Senhor Jesus. Nós já abandonamos realmente os nossos ídolos, já nos convertemos nos nossos ídolos para o Deus vivo. Isso é o Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós somos salvos, lavados, purificados, e aí nos tornamos adoradores. Agora, se nós já somos adoradores, deixa eu também dar um conselho para você que já é um crente genuíno. Você está sendo tentado pelos ídolos? Você está sendo tentado a se dobrar? Vá à cruz de Jesus. Todos os dias vá à cruz de Jesus e lembre do que Jesus fez por você, como Ele morreu para a sua salvação. Lembre da beleza de Deus, medite na beleza de Cristo, na beleza de Deus expressa no amor em Cristo Jesus. Lembra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Medite na cruz todos os dias. Isso vai derreter os ídolos, meus irmãos. Isso vai mostrar para nós que nada é mais importante, mais valioso, mais glorioso do que o nosso Deus. E aí então, meus irmãos, eu quero lhes aconselhar. Lembre de Daniel. Segundo lugar, lembre de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tinham uma intimidade com Deus. Vá a Deus. Não se conforme com o cristianismo sem meditação, sem escritura, sem a guarda zelosa do dia do Senhor, sem o uso proveitoso dos meios de graça, e que você vai conhecer mais e mais esse Deus. Como é que está o seu crescimento espiritual? Como é que estão as suas meditações? Como é que está o seu andar com Deus?
Vá continuamente à cruz de Jesus e medite na cruz e busque conhecer esse Deus. Ore, clame, medite. Siga o exemplo desses jovens, meus irmãos, que eles iam à fonte todos os dias, continuamente. Vá à cruz de Jesus. Tudo é por Cristo, do início ao fim. Então nós temos que ir a Ele todos os dias, meus irmãos, buscar recursos, graça, poder para vencer os nossos pecados e nos levantar e dizer assim: eu vou servir, eu vou adorar apenas a Deus. E na medida que nós conhecemos ao Senhor, nós vamos nos tornando firmes. Lembre o que eu falei para vocês hoje à noite. A firmeza pública vem de uma devoção particular, de uma caminhada particular com Deus, de um andar contínuo, íntimo com o Senhor Deus, pela fé em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero lhes dizer: tenha calma. Você é um crente em Cristo Jesus? Você já foi lavado, já foi resgatado, já foi purificado dos seus pecados? Tenha calma. Às vezes nós passamos, não sei, 1/1000 do que esses rapazes passaram e já ficamos tremendo de medo, preocupados, angustiados, aflitos. Mas lembre, não importa o que aconteça, Deus está conosco. Se eu viver, é porque Ele quer me dar vida. Se eu morrer, é porque Ele quer a minha morte. Quando acontecem as coisas boas comigo, é porque Ele me dá. Quando vem sobre mim coisas ruins, Ele tem um propósito nisso. Quer na vida, quer na morte. Ele é o meu Senhor. Quer na bonança, quer na tempestade. Ele está comigo. E eu devo dizer junto com Sadraque, Mesaque e Abednego: nós descansamos no Senhor. Ele cuidará de nós. Tenha calma, meu irmão querido. E por último, reafirme como eles, de forma serena, confiante, respeitosa, tranquila. Reafirme sempre pelas suas palavras e por seus atos, meu querido irmão e irmã, que o único adorado para você é Deus revelado no Senhor Jesus. Quando o mundo vier te questionar: você está fazendo isso? Você está deixando o dinheiro, o poder por causa dessa sua religião? Você diga: sim, porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o Senhor. Quando o mundo te ameaçar e disser assim: olha, você vai perder coisas porque você está deixando de adorar aos nossos ídolos, diga: seja assim, que eu perca. Quando o mundo tentar, enfim, te apresentar qualquer sedução ou perseguição, diga com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ler o versículo 16 para nós encerrarmos hoje? Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que essa seja a nossa confissão nesses dias também, meus irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pela sua grande misericórdia, nos abençoe. Tudo que foi dito aqui hoje à noite, Senhor, que é a sua fiel palavra, interpretada com fidelidade, Senhor. Senhor, ponha no nosso coração, aplique a nossa alma e venha nos fortalecer no nosso maior objetivo, propósito e sentido de nossas vidas, que nós vivemos para glorificar ao Senhor, para amar ao Senhor, para amar o nosso próximo no Senhor. Nos enche dessa atitude de adoração, de louvor que havia nesses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego.
conceda a cada um de nós, Senhor nosso Deus, a bênção, a graça de nós não nos prostrarmos diante dos deuses deste mundo, porque nós já conhecemos ao Senhor e já amamos ao Senhor, e toda a nossa vida queremos dedicar a Ti. Faz isso, Senhor, e que cada vez mais o Seu nome santo seja glorificado na nossa vida, e que nós não sejamos cheios de fúria, mas cheios de serenidade e fé, que vem do amor ao Senhor, da confiança no Senhor. Pacifica o nosso coração hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.